Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais esta noite que se inicia. Que o nosso Deus conceda para você descanso físico e mental, né? Físico e mental, que Ele possa acalmar o seu coração, que Ele possa acalmar a sua mente, né? E que você tenha uma noite reparadora, renovadora, porque o dia de amanhã virá, não é? Então que Deus renove as suas forças para que amanhã você possa, pelo poder de Deus, lutar e vencer, tá bom? O projeto de Deus para a gente é que a gente seja em todas as coisas mais que vencedor. Confia nisso então, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito. Também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo e também, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por todas elas, tá bem? Olha só o texto que eu vou ler para você. De repente, lendo esse texto, você pode se perguntar: tá certo, pastor, eu ouvi, mas e daí? O que isso tem a ver comigo, né? Vamos ver aqui. Livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro que conta a história de como tudo começou, o livro dos inícios, né? No capítulo 2, no versículo 15, olha só o que diz o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, gente, versículo curto e simples, né? O que está falando aqui? Está falando a respeito de Adão, antes de ter pecado, tá bem? Até aqui, Adão, ele era perfeito, ele era imortal, né? Ele não havia doença, não havia morte, não havia sofrimento, era o paraíso ainda ali. Então, Deus pegou Adão e colocou ele no jardim do Éden, né? Deus formou o jardim do Éden e colocou Adão ali. Mas tem muitas pessoas que pensam que antes de Adão ter pecado, não é? Onde era uma maravilha esse mundo, as pessoas pensam que Adão era um vagabundo, né? Alguém que andava para lá e para cá sem fazer nada na vida, que não ia precisar trabalhar, que não ia precisar fazer nada, né? E não é assim. Não, não, não. Olha só o que o texto diz. O texto diz que Deus colocou Adão no jardim para o cultivar. Adão tinha a obrigação de cultivar, ou seja, tratar a terra, plantar semente ou plantar os brotos, né? Ter a sua colheita, aquela coisa toda ali, né? Então, e o guardar também, proteger o jardim, né? Então, havia uma obrigação que Adão devia cumprir, e foi Deus que mandou, tá certo? Então, antes de Adão ter pecado, já havia a ideia na mente de Deus de que o homem não ficasse vagabundeando por aí, sem fazer nada, ocioso, né? Não, o trabalho é algo que vem de Deus, tá certo? Para bênção nossa. Muito bem, você vai perguntar, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte, meu filho, é assim, ó. Eu conheço muita gente e vejo muitas pessoas que, embora sejam pessoas muito boas, elas não entendem isso aqui, que quando você quer algo de Deus, você pode pedir, mas você também vai ter a sua parte a fazer, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, olha só, vou usar alguns exemplos aqui para você entender melhor o que eu estou dizendo para você. Tem algumas pessoas que estão doentes do coração, né? No sangue, doença nos ossos, doença nos rins, uma série de enfermidades. Aí a pessoa ouve dizer que Jesus cura, e cura mesmo, tá? Cura mesmo. Até hoje, tá? Ontem tivemos um testemunho na igreja de um garoto de 11 anos. Foi curado de asma, uma asma do inferno, do cão, que sempre estava atacando o menino, mensalmente ali, menos do que isso, às vezes tinha que correr para o hospital, ficava roxo, né? Quase morria de falta de ar, tinham que aplicar adrenalina nele, o coração dele disparava, né? Para poder melhorar a asma. Uma oração que ele recebeu por fé, nunca mais teve uma crise de asma, nunca mais nada, entendeu? Então Jesus é o mesmo, ele cura ainda hoje. Só que a pessoa ouve isso
E aí ela acha que é só pedir para Deus e tudo vai acontecer sem ela fazer nada. Então pensa comigo, uma pessoa que tem problema renal, né? Vamos dizer assim, problemas renais. Ela pede, Deus me cura, cura meu rim, Senhor, tua palavra fala que Jesus já levou no corpo dele as minhas doenças, as minhas enfermidades, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. E a pessoa começa até a declarar a palavra, eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Mas aí a pessoa não bebe água. A pessoa não bebe água. Filho, sem água o teu rim vai falir. O teu rim ele vai quebrar, ele vai ficar prejudicado. Beber água é a sua parte. Está entendendo? Se você não bebe a água, não tem do que reclamar quando vem a doença. E a água não é algo assim que você deve beber só quando tem sede. Não, você precisa beber constantemente, mesmo sem sede. Dizem os médicos aí, né, que pelo menos 2 litros por dia. Quando você sente sede, é porque você já está desidratado, entendeu? Tinha que ter bebido água antes. Então, esse é só um exemplo. Então, a pessoa vive pedindo oração para o rim, mas não toma água. E pior, né? Quando fala que bebe alguma coisa, vai beber refrigerante, que é ácido, acidifica o corpo, detona a tua saúde. Fora a quantidade, desculpa a expressão, desgraçada de açúcar que tem em refrigerante. E se você fala, não, eu bebo aquele que não tem açúcar. Pois é, a quantidade de química que eles põem no refrigerante, para que ele fique com sabor, né? Não tem açúcar, mas para que ele fique com sabor de que tem açúcar, né? É medonha. Você vai destruir você mesmo. Então, se você não acabar com isso, se você não começar a tomar água, que é a sua parte a fazer, é o seu trabalho a fazer, não adianta pedir para Deus curar. Eu me lembro, na minha conversão, a primeira igreja que eu participei, havia lá uma senhora muito boa, nossa, que pessoa adorável, que pessoa assim de coração de ouro, né? E ela vivia pedindo oração para o pastor devido às fortes dores no joelho. Então, ela tinha aquelas dores medonhas no joelho, mas era muito pesada, ela estava fora do peso, mas muito fora do peso, né? Então, ela ia trabalhar de manhã, ia caminhando, chegava no serviço dela, a perna não aguentava, né? E pedia oração todo dia, e não via melhora. Um dia o pastor foi franco com ela, ele falou assim, irmã, não adianta a senhora ficar pedindo oração para mim, para o teu joelho, porque Deus ele cura, com certeza, mas a senhora precisa perder peso, a senhora precisa vigiar na sua alimentação. E ele foi honesto com ela, sabe? Ele foi honesto. E ela aceitou aquela correção, porque tem gente, que a gente fala isso para a pessoa com amor, para ajudar a pessoa, ela se revolta, ela acha que não tem que ser assim, ela acha que Deus tem que curá-la, mesmo ela muito acima do peso, que não sei o que tem, que não sei o que é lá, que não consegue parar de comer, as desculpas. Bom, essa senhora então, ela acatou o que o pastor falou, começou a fazer uma dieta, procurou um nutricionista, né? E começou a perder peso. O que aconteceu? As dores simplesmente desapareceram. Tá vendo? Aí, ó, Deus pôs a mão, pôs, mas ela fez a parte dela, tá entendendo? É assim. Isso é assim com relação à nossa saúde, com relação às finanças. Por exemplo, você pede para Deus te prosperar e Deus promete prosperar. Ele deseja a tua prosperidade. Isso é bíblico, está escrito na Bíblia. Só que não adianta você pedir para Deus te prosperar se você é uma pessoa que gasta mais do que ganha. Porque a economia somos nós que temos que fazer. Por exemplo, na época de José no Egito, quando o faraó teve aqueles sonhos das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas boas, das 7 espigas mirradas, né? Era um sonho profético que viria a ter no Egito 7 anos de muita colheita e depois disso 7 anos de muita fome, porque não choveria durante aquele tempo. Então, o que Deus orientou José a fazer? Ele orientou, olha gente, durante a época das vacas gordas, vamos dizer assim, né? Durante a época de abundância, vamos poupar 20% da produção, vamos poupar, não é torrar, não, é poupar. Para quê? Para que na época da fome a gente tenha, né, uma gordura para queimar, vamos dizer assim, né? A gente tenha recursos para usar, então até passar a crise. Poupança. Mas tem gente que poupa? Não, tem gente que torra com tudo que não precisa. Um espírito consumista, medonho. Gente, comprar você pode, mas compra quando pode, né?
Compra quando tem condições. Eu me lembro do irmão na igreja aqui, hoje ele tem a sua casa própria. Em menos de um ano ele conseguiu comprar o terreno e construir a casa. Mas veja bem o porquê. Ele não tinha condições para isso antes. Mas em um ano ele conseguiu. Por quê? Porque ele morava, pagava aluguel, ele, a esposa, os filhos, né? Filhos pequenos. E uma hora ele quis colocar um baita de um som num carro. Ele queria equipar o carro com um baita de um som. Gastar R$ 5.000 num som. Aquele coisa barulhento, né? Num carro velho. Né? Olha aqui, para você ver, né? A pessoa às vezes ela é boa, ela é honesta, trabalhadora, fiel a Deus no sentido de não quer andar no pecado, mas às vezes a pessoa não vigia, né? E tem influência de Satanás também que tenta desviar a atenção. Aí um dia, ouvindo a palavra de Deus, né? Ele na pregação foi dito assim: olha, gente, poupa, veja o que é principal na sua vida, veja o que é mais necessário, investe naquilo que vai ser um bem para você e para a tua família, né? Por que você não investe na tua casa própria? Ele acendeu uma luz na cabeça dele, vamos dizer assim, né? E aí o que ele fez? Ele começou a pensar, peraí, eu vou gastar 5 pau, desculpa a expressão 5 paus, né? Mas é o modo de se falar aí. Vou gastar 5 paus aí num som que não serve para nada e na hora de eu vender eu não vou pegar o preço que eu paguei, né? Então eu vou começar a investir na minha casa. Então ele fez um propósito com Deus primeiro e com a esposa. Esposa, vamos economizar a partir de hoje, seremos fiéis no dízimo como sempre fomos, mas temos a nossa parte a fazer, economia, vamos atrás até ter nossa casa. E assim foi feito. Olha como Deus honrou. Em menos de um ano, eles não tinham condições financeiras, mas em menos de um ano, Deus preparou toda a condição financeira para eles comprar o terreno, construírem a casa, né? E hoje estão ampliando a casa lá maravilhosamente. Eles fizeram a parte deles. Então não adianta você pedir as coisas para Deus e não fazer a sua parte, tá entendendo? Tá enfermo, mas não se cuida, né? Não para de comer, e comer tranqueira ainda por cima, né? Não faz exercício físico, né? Não se ajuda, então não tem o que fazer, né? Quer prosperar, mas não economiza, não dizima, ainda critica o dízimo. Você pode até ganhar bem, mas você ganha de um lado e o devorador come do outro, e aí nunca tem nada. Então vigia nessa parte. Não é? Você quer ser cheio do Espírito Santo, né? Ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, mas veja, você quer falar em línguas estranhas, né? Glorificar Deus em línguas estranhas, mas a sua boca é um sepulcro aberto. Você fala mal dos outros, não sei, não estou dizendo todo mundo, tá? Mas se for esse o seu caso, que essa palavra sirva para você. Você fala mal dos outros, faz fofoca, maledicente, às vezes você não é fofoqueiro, mas é uma língua negativa, tudo é sentido negativo, nada vai dar certo, né? Eu tô doente, eu não aguento mais, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Gente, a pessoa é uma boca negativa. Veja, como é que você quer falar em línguas estranhas se você, na língua que você conhece, você só fala coisa que não deve, não é? A boca é uma fonte de maldição. Então, você tem a sua parte a fazer. Faça a sua parte certinho, que Deus vai fazer a dele. Você quer ser perdoado por Deus. Deus me perdoa, né? Porque se Deus perdoar você, o caminho fica aberto para a bênção. Mas aí você pede para Deus te perdoar e a bênção não acontece. Aí você se questiona: Deus, eu pedi perdão. Por que a bênção não acontece se eu te pedir perdão? É porque você não perdoa alguém. Tem uma pessoa na sua vida que você não consegue perdoar. Não é que não consegue, é que não quer. Conseguir, consegue. Tudo é possível para aquele que crê, como diz a Bíblia, né? Tudo é possível e também tudo posso naquele que me fortalece. É que a pessoa não quer perdoar, né? É orgulho ferido, uma série de coisas. Mas se você não perdoar quem quer que seja, e não importa o que tenha sido feito contra você, tem que perdoar. Se você não perdoar, você não é perdoado. A bênção fica bloqueada. Está entendendo? Então eu usei esse texto aqui de Adão, onde ele tinha que fazer a parte dele para que Deus o honrasse. A mesma coisa somos nós. Se a gente não fizer a nossa parte também, não adianta ficar pedindo para Deus, viu? Pede, mas você não se ajuda, como é que faz? Né? Você quer que a sua família seja salva, você até ora pela sua família ser salva, mas dentro de casa você dá um péssimo testemunho, briga, xinga, fala palavrão, fica com raiva dos seus familiares, manda tomar naquele lugar, não é verdade? Oh, meu Deus do céu, hein? Pelo amor de Deus, isso é papel de um crente? Quer que a tua família seja salva, mas você mesmo não dá um bom testemunho dentro de casa? A tua família até fala assim: olha, não sei o que vai fazer na igreja, porque olha como é que ele faz aqui dentro de casa, esse papelão, faz coisa
feia, fala coisa feia, ofende, xinga, grita, berra. Pois é. Aí você reclama, Deus, minha família não quer aceitar Jesus. É claro, com um testemunho desse, né? Dificilmente vai acontecer. Então muda o testemunho, muda o seu comportamento. Haja com amor, haja com respeito, domínio próprio, busque mais a Deus, dê o seu bom testemunho dentro da sua casa, que a sua família rapidinho está na presença de Deus. E coisas assim. Quer prosperar, mas não quer trabalhar? Fica difícil, né? Ah, Deus, me prepara um trabalho, que alguém me ligue. Mas você levou currículo? Você foi atrás? Não quer trabalhar? Não quer pegar no pesado? A Bíblia diz, olha lá, ó, aqui nesse versículo aqui, ó, Paulo falou, aquele que não trabalhar também não come, não é? Então tem que analisar isso daí, né? Se não tem um espírito preguiçoso ou de vagabundice na sua vida. Me perdoa a expressão, mas é isso, viu, gente? Você vai me perdoar, mas a geração de hoje parece que não quer pegar no pesado, não quer nada com nada, não é? Então, por favor, você verifica aí a sua situação, corrija isso, tá bom? Trabalhar é uma coisa que vem de Deus pra gente. Trabalhar confiando em Deus, sendo fiel com Deus, mesmo que você ainda ganhe pouco. Deus, se você for fiel com Ele, Ele faz multiplicar isso daí, pode ter certeza, tá bom? Então vamos falar com Deus agora, vamos orar ao nosso Deus e Pai, entendeu? Vamos falar com o nosso Senhor e tenho certeza Ele vai te responder. Se você quiser colocar um copo com água aí, pode colocar, tá bem? Deus e Pai Santo e Bendito, muito obrigado por este momento. Eu te peço, meu Deus, abençoa muito essa pessoa que ora comigo. Abençoa, Pai, a vida profissional, a vida financeira. Abençoa, Pai, a vida material dessa vida que ora. Essa pessoa, Pai, que entendeu que se ela não fizer a parte dela, não tem como o Senhor fazer a tua parte. Então, meu Deus, ilumina os olhos espirituais dessa pessoa, que ela entenda isso, que ela não deixe o inimigo impedi-la de fazer o que é certo, de fazer aquilo que tem que ser feito, Pai. Te peço, fortalece essa pessoa, meu Deus, para que ela possa trabalhar, para que ela possa investir, para que ela possa parar de gastar com coisas que não são necessárias, que ela possa ser uma pessoa que poupa, que pensa no futuro, que tenha planejamento, que saiba administrar o seu dinheiro, Pai. Também te peço por essa pessoa que está doente, mas ela entendeu, Pai, que ela precisa cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo dela. Então ajuda essa pessoa a fazer isso, Pai, e começa a curar a doença que está no corpo dela. Começa, meu Pai, a devolver a saúde para essa mulher, para este homem. Te peço também, meu Pai, abençoa essa pessoa que pede pelo seu casamento, essa pessoa que pede pelos seus filhos, responde, meu Senhor. E tudo isso, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. E finalizando esta oração, meu Senhor, te peço, santifique e abençoe este copo com água, e no beber desta água que essa pessoa seja muito abençoada. Te agradecemos, Pai, por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, a oração está feita, a água está abençoada, beba, medita nessa palavra, faz a sua parte. Se em algum ponto você não souber o que fazer, né? Ore e peça direção para Deus, porque Ele vai te dirigir no que deve ser feito. Tem coisas que são óbvias, né? Como eu falei alguns exemplos para você aqui, mas tem certas situações que a gente não sabe muito bem como agir. Então, ore, espere Deus te responder no seu coração, Ele vai te iluminar, Ele vai te mostrar, aí você vai agir e Deus vai te recompensar, tá bem? Tenha você uma excelente noite e até o próximo vídeo.